O objetivo da reforma agrária é possibilitar a divisão de terras através da compra de propriedades particulares, a fim de lotear e distribuir para as famílias que não possuem terra para plantar. Dentro desse sistema, o governo também garante condições de sustentação para as famílias que recebem os lotes, com o intuito de evitar novos problemas com a acumulação de terras. A reforma agrária, ela se faz necessária no Brasil devido à concentração fundiária existente no país. A divisão de terra foi feita nos primeiros séculos de colonização, distribuiu faixas enormes de terras para poucos donatários, e desde então, o acesso foi dificultado para grande parte dos brasileiros. Para termos uma ideia dessa desigualdade, basta observarmos o seguinte dado: quase metade das terras brasileiras está na mão de 1% da população. Há muita terra na mão de poucas pessoas e pouca terra na mão de muitos. Diante dessa desigualdade, várias mobilizações em prol da redistribuição fundiária aconteceram no país. Uma das medidas tomadas para controlar essa tensão foi a criação do Estatuto da Terra em 1964, que continha basicamente duas metas: a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. Apesar de lentamente demonstrar bons resultados, 3 décadas depois, o desenvolvimento da agricultura foi o único que recebeu grande atenção do governo, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento capitalista ou empresarial da agricultura. A reforma agrária ainda poderá levar muito tempo, em virtude das disputas políticas e da falta de diálogo entre o Estado e os movimentos sociais do campo. Caso seja concretizada, a reforma agrária contribuiria para a redução da miséria, do desemprego no campo, da migração campo-cidade e das desigualdades sociais. Historicamente, no Brasil, há uma intensa distribuição desigual de terras. Esse problema teve início em 1530, com a origem das capitanias hereditárias e do sistema de sesmaria, que era caracterizado pela distribuição de terras da coroa portuguesa para aquelas pessoas que tinham condições de produzir, tendo como a forma de pagamento 1/6 da sua produção. Em 1822, com a independência do Brasil, a demarcação de imóveis rural passou a ocorrer através da lei do mais forte, tendo como consequência uma grande violência e concentração de terras para poucos proprietários. A realização da reforma agrária no Brasil é demorada e se caracteriza necessariamente pela democratização da propriedade da terra e os meios de produção. Entretanto, ela vem enfrentando diversas barreiras, entre elas se destaca a resistência dos grandes proprietários rurais, assim como as dificuldades jurídicas que ocasionou o elevado custo de manutenção das famílias assentadas, pois essas famílias, beneficiadas de terra da reforma agrária, precisam de financiamentos com juros para a compra dos materiais. É necessário a realização da reforma agrária no país, apesar das decorrências. A terra é essencial para a população trabalhar, beneficiando a produção agrícola, reduzindo as desigualdades sociais e democratizando as estruturas fundiárias. O problema da distribuição de terras no Brasil. O Brasil, desde o seu descobrimento até uma época historicamente recente, ainda praticava uma política de terras embasada nas grandes propriedades e nos grandes coronéis que detinham essas propriedades. O quadro tem mudado lentamente, porém é necessário ainda muitas melhorias nesse sentido. O dado de 2009 do IBGE calculam que a situação agrária no Brasil, em terras rurais, permaneceu praticamente inalterada nos últimos 20 anos. Dados preocupantes ainda, mas quando se consta, no mesmo censo agropecuário, que as propriedades que têm até 10.000 hectares representam um total de apenas 2,7% de todo o coeficiente de terras destinado à agropecuária, sendo uma vasta maioria formada ainda por latifúndios de mais de 1.000 hectares. Ou seja, os grandes fazendeiros ainda permanecem com a maioria das terras, ainda que sem produzir em muitas delas,
enquanto milhares de famílias ainda não têm onde morar e produzir. A pesquisa do IBGE concluiu que o total de estabelecimentos ou terras destinadas à agropecuária representa um montante de 330 milhões de hectares, o equivalente a 36% de todo o território nacional. Isso implica em dizer que desses 330 milhões de hectares de terra agropecuária, aproximadamente 141,9 milhões de hectares são latifúndios, reflexo de séculos que necessita de uma reparação estrutural e histórica por parte do Estado e da conscientização dos grandes latifundiários. Reforma agrária versus revolução agrária. A reforma agrária tem por objetivo proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição de terras para a realização de sua função social. Esse processo é realizado pelo Estado, que compra ou desapropria terras de grandes latifundiários e distribui lotes de terras para famílias camponesas. Já uma revolução agrária pressupõe transformações profundas na dinâmica social, e é disso que precisamos na atual conjunta. Se o objetivo é ser consequente com o povo e os movimentos de luta pela terra, as possibilidades de consciencialização esgotam. Daqui para frente, o combate deve ser sistemático. Não há mediação possível com setores da elite agrária, como a história demonstrou repetidas vezes. Até porque, agora, muitos acreditamos ser possível promover uma revolução agrária sem assim chamá-la por razões estratégicas devido à rejeição fabricada contra o termo revolução. Nesse momento, a história talvez esteja nos mostrando que é chegada a hora de chamarmos as coisas por seus verdadeiros nomes. Movimentos sociais que defendem a reforma agrária. Os movimentos sociais do campo são aqueles que envolvem o campesinato, isto é, os trabalhadores rurais. Entre suas principais bandeiras de luta estão a reforma agrária, a melhoria nas condições de trabalho e o combate ao processo de substituição do homem pela máquina no meio agropecuário. Os movimentos sociais do campo constituíam-se historicamente a partir de duas principais frentes: as ligas camponesas, entre as décadas de 1940 e 1960, e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, criado de 1880. As ligas camponesas estruturaram-se com base e orientação do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Porém, foi somente durante a década de 1950 que as ligas conseguiram a integração, que envolveu quase a totalidade do país através de organizações ou ligas regionais, e com o golpe militar de 1964, as ligas camponesas foram extintas pelo poder de repressão ditatorial em 1984. Os trabalhadores rurais novamente se organizaram e fundaram o MST, onde em sua agenda de luta estão a reforma agrária, a luta pela terra e a transformação social. Desde a sua fundação, o MST atua através da ocupação de grandes latifúndios e terras improdutivas, construindo assentamentos, que é o método realizado para que o Estado ofereça condições de infraestrutura básica.